A Menina Clô, parte 3. Em tardia e desesperada tentativa para conseguir alimento, os nossos homens saíram à caça. Não era o tempo propício para apanhar vivos os animais, como nos haviam aconselhado, porque touros e cavalos com suas fêmeas haviam imigrado para o norte em busca de pastos, e a única esperança era capturar alguma cabra entre os penhascos do Cerro del Águila, ou algum porco-espinho nos bosques da serra. Voodoo e os sacerdotes, ante a proximidade do sinal da estrela Clô, passavam o dia em oração no promontório sagrado. Assim que concluídas as faínas da manhã, ao se aproximarem as horas de mais calor, que naqueles dias era insuportável, as mulheres se banhavam nas distantes poças do rio, deitavam-se depois ao sol para a litúrgica cerimônia do secar-se e tornar a repetir, uma vez, outra vez e outra vez, o mesmo ritual até que se pusesse o sol. Os homens na serra, os sacerdotes em oração, as mulheres em região afastada do rio, era o momento aconselhado por minha madrinha para levar avante o meu propósito. Apesar de deserta a caverna e de não haver ninguém nos arredores que nos pudessem surpreender, penetramos na gruta silenciosamente, sem levantar a voz, evitando deixar rastros de nossas pisadas. Mostrei a Minos e a 2 dos seus companheiros onde se encontrava o grão e onde se encontravam as cestas para carregá-lo, e saí para fora para vigiar e certificar-me de que ninguém se aproximava. Aquela foi a hora mais longa de toda a minha vida. Deprimida pelo que fizera, pulso acelerado pelo medo e pela contradição de meus sentimentos, o corpo todo sacudido por um tremor, permaneci de vigia, enquanto carregavam o grão no carro de Minos. Devolviam em seu lugar as canastras e repunham as pedras que vedava o silo, na posição em que estavam antes. O pacto com Minos consistia em que me levasse escondida no seu carro e lhe ocultasse ao chefe o roubo do cereal. Se lhe contasse a verdade, disse-me ele, talvez se negasse a transportar-me para não incorrer na cólera de Voodoo. O plano era que me separasse dos carros ao nos aproximarmos do mar e que aparecesse por mim mesma na costa, garantindo que contava com a autorização dos meus para casar-me com ele e trasladar-me para a Creta nos barcos dos mercadores. Diríamos que o grão transportado era apenas uma porção da colheita e que nos haviam entregue para pagar a minha passagem. Concluída a arriscada operação, dirigi-me às poças para reunir-me às mulheres e mergulhei logo no rio. Assim que cheguei, para evitar que os olhares de minha mãe, sempre curiosos, adivinhassem a minha perturbação. A despedida dos cretenses, prevista para as primeiras horas da alvorada seguinte, não foi tão gloriosa como esperávamos, porque nossos homens continuavam ainda nas montanhas. Só estivemos presentes para desejar-lhes feliz travessia o corpo sacerdotal, com quem intercambiaram presentes e discursos cerimoniosos, as mulheres e as crianças. Minhas pernas eram junco e chumbo. Junco pelo tremor que me agitava, chumbo pelo que me pesavam. Pareciam aderidas com tal força ao solo que temi não poder mover-me dali nunca mais. Sentia-me incapaz de cumprir a promessa que fiz a Minos, tanto quanto ficar entre os meus e arrostar o duro castigo que, sem dúvida, me aplicariam pelo roubo da colheita. Começaram os carros a desfilar e senti o braço de minha mãe cingindo-me os ombros. Ignorei que estava chorando até que ela me secou a lágrima. Sabia ler em meu interior e conhecia a intensidade do sofrimento quando se tem a minha idade. Subitamente, um garoto gritou: "Corram atrás deles para nos despedirmos!" Algumas mulheres mais jovens e toda a meninada lançaram-se ladeira abaixo para atingir um longínquo cotovelo do declive e dar-lhes o último adeus, já que o andar dos bois era muitíssimo mais lento que a dos seus pulos. Ao ouvir a voz daquele jovem,
Minhas pernas se desentumeceram. Desvencilhei-me dos braços de minha mãe e me lancei loucamente ao encalço dos que me precediam. Mal fiquei fora das vistas dos que me permaneceram na esplanada, procurei um atalho e separei-me dos outros. Escondi-me e comprovei que ninguém me observava. Saltei matagais, atravessei riachos, despenquei por barrancos até que a falta de fôlego e a moleza das pernas me derrubaram. Repousei por um minuto e vi, bem acima de onde estava, a lenta caravana de carros. Não me aproximei. Longe disso, tentei continuar descendo até colocar-me no único lugar possível por onde aquelas casas rolantes poderiam transitar. O sol se escondeu por detrás dos cumes. O dia foi cedendo e as sombras começaram a serpentear desde o abismo até os penhascos altos que ainda tinham luz. E a caravana não chegava. Tive medo dos lobos e ursos. O céu se pôs cinzento e apareceram nele, muito pálidas, as primeiras estrelas. Vi fulgirem depois, em todo o seu esplendor, na estreita franja de noite que os altos cumes me permitiam contemplar. E a caravana não chegava. Surgiu um sol magnífico, despertou os insetos, incitou os pássaros, comunicou sua vitalidade aos frios gusanos, aos caracóis preguiçosos, aos pulgões do monte, às frígidas lagartixas e aos esquilos saltitantes e brincalhões, que foram os primeiros a ver-me e a saudar-me, e a realizar acrobacias incríveis para acalmar o meu medo, entreter-me a solidão, sossegar-me a angústia e alentar-me a esperança. Estava adormecida e o último sol do dia me batia no rosto, quando umas vozes e uns ruídos me despertaram. Eram eles. Não me deixei ver por ninguém, até divisar Minos. Ele ia a pé, tal como combináramos, conduzindo o último carro e interrogando cada matagal, cada rocha entre as copas para encontrar-me. Deixei passar os 9 primeiros e levantei-me de modo que só ele pudesse me ver. Fez-me sinais para que permanecesse quieta. Quando passaram os 9 primeiros carros, fez-me um sinal para que eu corresse até ele. Tomou-me nos braços e, levantando-me pela cintura, entregou-me em mãos dos companheiros. Estes que eram os mesmos que nos ajudaram a sacar o grão, e já previamente advertidos, içaram-me como um fardo para o interior do carro, onde mal cabia meu corpo entre o volume de pedras e as sacas de trigo amontoadas. Que lentos se moviam os bois! Ao terceiro sol, apertou-se-me a alma ao reconhecer os cumes em forma de crista de galo do Cerro del Águila. Estávamos assim tão perto, tão pouco tínhamos avançado durante os dias que tardei em encontrá-los e mais os que já iam com eles? Em todo esse tempo, disseram-me, a caravana não fez outra coisa senão descer o abismo para atravessar o único lugar possível, o profundo talho que se via na entrada da cova. E agora regressavam na única direção que tinham seguido, se bem que do outro lado do imenso abismo. Reconheci de uma perspectiva nova a terra em que transcorreu toda a minha vida. Não experimentei emoção alguma ante esses panoramas, nem ante as lembranças que despertaram em mim. As palavras de Minos, "Queres vir comigo?", me figuravam como o primeiro movimento para estirar um arco, cuja corda, segundo antes, estava flácida. O sarcasmo de Nadim, negando aos estrangeiros o alimento que necessitavam, continuava estirando-o. O preparativo dos carros, já carregados de mercadorias, e o trabalho de ungir a eles os bois para a terceira e última viagem à costa significavam esse instante em que a mão do arqueiro treme porque se diria que a flecha adquiriu vida própria e quer escapar, e a mão distensora sente-se impotente para detê-la. Minha última conversa com Minos convenceu-me da impossibilidade de minha vida sem ele.
Se me rechaçasse, eu me mataria. Se não me deixassem ir com ele, também me mataria. E me mataria se ele morresse. Quando a voz de um garotinho gritou: "Corramos atrás para nos despedirmos!", a flecha do meu corpo disparou, mas a do meu espírito e minha vontade já haviam disparado. "Como estamos? Perto ainda?", sussurrei. Enquanto havia luz, meus olhos ficaram prisioneiros das duas cristas do Cerro del Águila. Ao cair da noite, certifiquei-me do que tanto temia. Ali estava Clô, cintilante, anunciando com seus 7 feixes luminosos que novo ciclo agrícola começava e que era preciso tirar dos silos os grãos da colheita anterior para que se iniciassem sobre eles as cerimônias sagradas. Aquela noite eu deveria ser penetrada por Voodoo, que não era Deus, mas tão só seu intérprete. Sentir-lhe o hálito pestilento no rosto, as mãos ávidas apalpando-me o corpo e outras mãos alheias manuseando-me para ajudá-la a cumprir a sua torpe missão, pois há muitos anos já ele sozinho não podia. Chamei Minos, que me cria adormecido, para junto de mim, para que me consolasse e afastasse de mim a terrível visão. Meteu-se ele sob as peles e me abraçou. Notei como da outras vezes que me queimava o sangue. Confessei desejar do Deus cretense o que com tanta repugnância me causava a vinda do intérprete dos deuses. E pedi-lhe, não com palavras, que são coisas ociosas, mas com o olhar e também com o pensamento. Mas o destino se opôs. Ordenou o chefe das barbas cor de areia que se acampasse ali mesmo, que desatassem os bois e que desse a eles forragem e água, e se acendessem as fogueiras. Minha estrela madrinha me olhava. Eu sabia que me falava, mas eu não podia interpretar a mensagem secreta. Se pretendesse avisar-me do perigo em que me achava, era em vão, pois eu já estava consciente dele. Que minha desaparição teria sido constatada vários sóis atrás não me preocupava muito, porque, salvo minha mãe Irinda, eu era apenas mais uma boca dentre as muitas que sobravam em época de escassez. O perigo estava em que, aquela noite, só aquela noite, teriam descoberto o roubo das sementes, dessas mesmas sementes tão solicitadas pelos estrangeiros e que lhes foram denegadas. E eis que esses estrangeiros estavam frente a eles, do outro lado do talho, a denunciar sua presença insolentemente com as fogueiras. Assim que pude falar com Minos, expus-me, entre muitas lágrimas, os meus temores. Escutou-me com grande seriedade, como se eu fosse um varão ou um intérprete das estrelas. Era apenas uma menina que tinha medo. Pelos lábios de Minos falou a sabedoria. Essas fogueiras podem ser tua perdição e a de todos nós. Separa-te da caravana e continua caminhando a pé. As marcas das rodas que os carros deixaram nas outras viagens te guiarão, assim como as casas flutuantes que se veem muito antes de chegar à costa. Chegarás antes que nós. Refugia-te nela. Dize aos pilotos que fui eu quem te mandou. De minha parte te espera uma vida gloriosa, por razões que não te posso dar, embora talvez meu nome algum dia te revele. Ó Senhor, disse-lhe, não me fales assim. Seguir-te-ei não por temor à morte, mas por amor à vida. A morte é tudo que fica para trás, e a vida és tu. Foram essas as últimas palavras que trocamos antes de dar o abraço de despedida. Salvaram-se porque, ao se verem acuados, foram soltando, como lastro perigoso, o trigo roubado, que tão necessário era para a semeadura dos meus. Fui capturada qual uma corça perseguida, por 100 homens que me encurralaram, encabeçados por Nadim. Condenaram-me por ladra a perder parte dos dedos, e por traidora à morte,
atirando-me ao abismo de argila, aquele de que não é possível sair. Mas não morri pela queda, porque o piso era um chão macio de barro argiloso. Durante muitos dias ou noites, já que em minha escuridão total era impossível saber se lá fora brilhava o sol ou tremeluziam as estrelas, apalpei as paredes na desesperada tentativa de encontrar uma saída. Se conseguisse fugir sem que me vissem meus juízes, que eram os sacerdotes, tinha certeza de que não faltaria homem ou mulher que me ajudasse a chegar à beira do mar. Suplicaria a Minos que acolhesse meus cúmplices em suas casas flutuantes para salvar-lhes a vida como prêmio por terem me ajudado. Ainda havia tempo. Se alguém me tirasse daqui, o que não era impossível, seria muito mais rápida em alcançar a costa do que os seus estúpidos animais. Não era eu 8 vezes mais veloz que eles? Em uma jornada poderia cobrir o percorrido que os bois faziam em 8, e talvez, antes de zarpar, tardasse mais ainda a sair pelo tempo que obrigava a descarregar os carros e o transporte das naves. Meu corpo desfalecia pela perda de sangue dos dedos. Cobria-os com argila, para que ao secar evitassem hemorragia. Precisava guardar forças para chegar a Minos, que, ignorando a minha captura, estaria certamente à minha espera. Eu não queria que lhe houvesse lágrima nos olhos ao ver que chegava o momento de embarcar sem que eu aparecesse. Não queria que ninguém visse chorar um Deus, privilégio que só a mim foi reservado. A sede e a fome me atormentavam. Mas se alguém secretamente deslizasse até minha masmorra uma concha com água e um cestinho com alimentos, tomaria gostosamente a água, mas comeria por obrigação, a fim de conservar as forças para chegar ao mar. Dormi por longas horas. Nem um sussurro, nem um rangido, nem uma corrente de ar chegava até mim. Sequer um raio de luz, sequer um mínimo pálido resplendor. Nos primeiros dias, para dar algum nome ao momento do meu desespero, dava grandes saltos para sentir as paredes, porque teria bastasse um reborbo, uma saliência ou uma fenda para encaraptar-me e alcançar a borda daquele poço. Ao correr dos dias, podia só apoiar-me no rés das paredes para levantar-me. Tal era a minha fraqueza. Depois, só conseguia fazê-lo de gatinhas, pois as pernas não me sustinham mais. Porém, não era impossível também que nos limites do solo houvesse caverna ou corredores por onde sair. Comecei a entender que, no caso de encontrá-los, seria improvável que tivesse forças para chegar até a costa, a não ser que meus libertadores me levassem pendurada nesses troncos que 4 sustentam aos ombros, como se faz quando se caçam animais muito grandes. Consolava-me, entretanto, a pensar em Minos, meu senhor. Vendo que eu não chegava, viria à minha busca. Nesse caso, que importava o meu esgotamento. Já não viajaria a pé, mas sim na casa rolante, deitada sobre as peles espessas, a cabeça descansada naqueles mórbidos e fofos sacos de linho, recheados de penas. Em Minos, depositaria água junto a mim, muitas taças d'água para que eu pudesse saciar. Não sei quantas horas dormia, porque isso é unicamente a luz que nos indica. Mas lembro-me de que meus sonhos eram sempre os mesmos. Via Minos e seus 2 companheiros percorrerem, ao passo moroso dos seus bois, o longo trecho, o mar e a serra, e Irinda e minha mãe baixando ao mesmo tempo, secretamente, da boca do meu poço tigelas de água e também alimentos. Estes, porém, eu ingeria com repugnância e esforço, só para conservar as poucas forças que me restavam e não criar mais problemas para Minos e seus amigos em minha viagem de regresso ao mar. Para poupar energia,
já quase não me levantava, permanecendo horas e horas em longa sonolência, esperando. Em uma delas, vi em sonhos o meu senhor, já ultrapassando o desfiladeiro, aproximando-se do morro de onde descortina o nosso vale. Tentei aguçar meu pensamento para que lhe chegasse nítida a minha mensagem. E então disse-lhe que abandonasse ali mesmo seu carro e viesse a pé, carregando aos ombros e dos seus camaradas as mercadorias que deveriam entregar a Voodoo como resgate por minha liberdade. Desse modo chegariam antes que dessem o penoso e lento rodeio com os seus bois para atravessar a fenda. Acrescentei-lhe que não era prudente atrasar-se, porque Clô, sua amiga, sua escrava, a que lhe dava nome de Estrela, já está desfalecendo. Creio que ouviu a voz do meu desejo, porque o imaginei caminhando em direção à cova pela pradaria. Certamente choveu durante o meu confinamento, porque, em sonhos, vi muito altas as ervas e gloriosamente salpicadas de formosas flores amarelas. Para recuperar um pouco das forças, antes que ele chegasse, tentei dormir. Nada sei do que aconteceu depois, porque jamais despertei.